Explorando o mapa de Batman capítulo 173, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E hoje a gente vai conversar aqui sobre o idealismo pra cima do Saitama, né? A gente teve todo esse contexto, né? Foi bem interessante a forma como isso foi levantado, né? A gente já pincelou um pouco disso no mangá, na análise do capítulo 173. Se você ainda não acompanhou a análise do capítulo 173, a gente fez a análise completa, detalhe por detalhe do capítulo, e aqui nós estamos no explanando, né, para falar um pouco mais de detalhes de coisas que a gente só pincela ali na análise. E aqui, né, tem um ponto interessante que a gente conseguiu ver, né, diferente da webcomic, né, porque quem apresenta o Saitama com esse idealismo pra cima dos heróis é o Genos no mangá, né? Mas na webcomic quem faz isso é o Amai Mask, né? O Amai Mask, ele que tenta ali matar o Garou, ele tenta exterminar o Garou na webcomic, só que o Saitama decide não matar, e isso faz com que o Garou consiga escapar. Já no caso ali do mangá, a gente percebe que o Amai Mask, ele também lidera ali a morte, né, pra matar ali o Garou, só que ele não viu o Saitama massacrar, lutar contra o Garou, né, o que levanta realmente essa diferença entre a webcomic para o mangá. O único que tinha visto, né, as duas pessoas, né, os dois seres que acabaram vendo ali o próprio Saitama derrotar o Garou é ali o Genos e também o BS, né? O BS também conseguiu ver ali o próprio Saitama derrotar o Garou. Não sei como que ele conseguiu ver, mas o BS também teve a capacidade de visualizar a derrota do Garou. E aí nós temos o punho, né? O punho oposto ao God, né? O punho oposto ao God, e esse desafio que os heróis terão para lidar junto com o Saitama. É claro, né, que a gente tá falando de desafio, é mais para os outros heróis acompanharem o ritmo do Saitama do que qualquer outra coisa, mas realmente tá ficando algo interessante de como o Saitama está sendo levado para esse idealismo de um símbolo heróico. E o mais interessante disso, né, que quando o Genos ele apresenta, todo mundo começa a falar, caraca, tá muito bom pra ser verdade, né? Quem que é esse careca? Quem que é esse careca de capa que a gente tá ouvindo falar, que o Genos tá falando tanto dele e que realmente tá levantando essa questão importante para todos, né? No caso ali na webcomic, o Mask ele apresenta apenas para o conselho em relação ali ao Saitama. Já ali no mangá, meio que levanta todo mundo essa pulga atrás da orelha sobre o idealismo do Saitama e como que o Genos acabou jogando todo esse zaralho pra cima de todo mundo. E o mais interessante nessa conclusão é que a própria aparição do Mask pôde justificar e não deixar tão louca assim a história do Genos de que o Saitama derrotou o Garou. Como nós vimos, nós sabemos que o próprio Genos, ele visualizou ali o Saitama lutando contra o Garou e a volta dele no tempo para poder salvar a humanidade, para poder salvar ali a humanidade da destruição na Terra. E ninguém mais viu isso, ninguém mais conseguiu visualizar isso. Então, se o Genos tivesse falado que o Saitama voltou no tempo apenas, sem a introdução do Blast na história, ninguém acreditaria no personagem. Mas aqui, por mais que tenha um pouco de descrença nele, a gente consegue visualizar esse contexto bem fundamentado entre o Saitama e também ali o Genos por causa do Blast. O próprio executivo ali da Associação de Heróis diz que o poder do Blast tem a capacidade de distorcer o espaço e o tempo. E se ele realmente tem esse poder de distorcer o espaço e o tempo, o próprio Genos pode justificar a sua história no poder do Blast, de que a história dele não é tão maluca assim. Por isso que, por mais louco que eles visualizaram todo esse contexto, eles não poderiam alegar de que o Genos estava mentindo. Assim, então nós observamos a batalha em que o Blast ele trava sozinho, né? Ele acabou decidindo travar sozinho porque nenhum herói, né, aos pés dele e no julgamento ali do Blast estava compatível com a sua força e também com o seu poder. Nenhum herói ali para o Blast era compatível com a sua força e também as suas habilidades.
o que deixa as coisas ainda mais interessantes para esse levantamento e como o Blast ele ficou surpreso ao encontrar o Saitama, tendo ali a capacidade, um poder capaz de igualar ele, né, nas palavras do Blast, é claro, porque a gente sabe que o poder do Saitama é muito maior, mas nas palavras do Blast e também dos seus seguidores no esquadrão maluco ali que o Blast tem, de que havia alguém na Terra capaz de igualar os poderes do Blast, né? Então a gente tem essa forma de como o Blast está travando essa batalha sozinho, porque ele não acreditava que tinha mais alguém que poderia enfrentar o God junto com ele. Então novos personagens estão surgindo e novos personagens vão começar a ser aplicados agora no mangá de One Punch Man para expandir ainda mais as relações nos contextos ali com o God, né? E aí os quatro se identificam como pessoas que viram ou visualizaram o Saitama como um símbolo, como literalmente um vencedor. O próprio Blast, no final ali que ele acaba fazendo com que o Saitama voltasse no tempo, e eu acho até mesmo que isso vai poder ecoar mais pra frente no contexto, de que o próprio Saitama havia pegado o box, né, a caixa, e nada aconteceu com ele. E o próprio Blast diz que quem toca na caixa, só de tocar na caixa já fica maluco. Então isso já está ecoando na cabeça do Blast. Por mais de que ter levado o Saitama para Júpiter não seja ali ou não tenha alguma conexão com o Blast na sua memória, ele sabe que algumas coisas de estranho tem ali com o personagem. E isso é importante para a gente entender como que o Blast vai levar o Saitama daqui para frente. A mesma coisa é com o Flash. Depois de sair da reunião, o Flash, ele por mais que não tenha acreditado sim 100% na história do Genos, ele acredita que aquela história pode ser compatível. Que por mais ali de que o Genos possa ter inventado ou que possa ter aumentado na visão do Genos, ele enxerga que ao estar do lado do Saitama, muitos monstros foram derrotados. Monstros derrotados até facilmente pelo personagem, o que faz até mesmo o próprio Flash falar de que o Saitama é uma pedra bruta, que pode ser muito bem polida para se tornar um grande diamante e até mesmo se tornar um grande herói. Nós temos também ali o Zubin pensando sobre como o Saitama quebrou o seu limitador. As palavras ali do Dr. Genos na sua cabeça estavam ecoando e que finalmente ele havia conhecido essa pessoa que fez a cabeça do Dr. Genos mudar. Um cientista que estava querendo ir atrás ali de uma resposta sobre a quebra do limitador, acabou encontrando no Saitama essa própria quebra e sua experiência finalmente concretizada. Então o próprio Zumbi-Man vai ser essa ligação ainda mais aprofundada com o God em relação ao sobrenatural. E então nós temos no final, né, o Mask ali de uma forma bem eficaz, dizendo que o Saitama pode se tornar o grande símbolo heróico. Que o Saitama ele se tornará esse grande símbolo heróico que a sociedade precisa. Um símbolo na qual as pessoas vão olhar para ele, vão ver a careca dele reluzindo e vão observar que está tudo bem, que a sociedade pode prosseguir em paz porque o Saitama está aqui, né? Parece até Boku no Hero que nós estamos falando, mas é exatamente isso que o Mask quer fazer ali com o Saitama. E aí nós temos também o contexto relacionado ao God, né? De que o God está se envolvendo ali com o universo, com aquela dimensão na qual o Saitama vive, porque existe algo naquela dimensão, que existe um ser que se opõe a ele. E esse ser é o Saitama. Este ser realmente ali é o careca de capa que tem a capacidade de ter um punho que se rebela contra o God, né? Então ele está ali mexendo nas entrelinhas, mexendo ali nos bastidores para derrubar o Saitama de alguma forma, e a história tende a ficar ainda mais interessante com o acréscimo desses 4 personagens e como que os demais vão se envolver nas relações entre eles.